São Paulo. Quando se fala esse nome, é natural pensar em todo o peso histórico que ele carrega dentro e fora dos campos, e o quão grande esse clube é. Mas você já pensou em um clube tão grande quanto esse simplesmente acabando, ou então até falindo? Nesse vídeo, eu vou te mostrar o quão problemático é o São Paulo por conta de dívidas, risco de falências, péssimas administrações desse grande clube que impactou gerações. E como sempre, é claro, a gente aqui do Cine Esportes vai te apresentar isso da melhor forma possível. É natural que clubes de futebol peçam dinheiro emprestado para suprir algumas necessidades de emergência. Mas e quando isso sai do controle? Segundo a matéria da UOL, o São Paulo é o clube que mais gasta além do que deveria, pega empréstimos e aumenta consideravelmente todas as suas dívidas no decorrer dos anos. Para você ter uma ideia, só no ano de 2021, por exemplo, o São Paulo teve um aumento na dívida líquida de 67 milhões de reais. E você pode se perguntar o porquê e como surge tanta dívida assim? A primeira resposta é a má administração, seja por negligência ou por má intenção. Se é que você me entende, a diretoria financeira do São Paulo parece que assiste passivamente as dívidas crescerem. As dívidas decorrem de empréstimos bancários não pagos, impostos também não pagos e, para piorar a imagem administrativa do clube, jogadores que o São Paulo deve até hoje. Devido às dívidas disparadas de todos os lados, dinheiro apenas saindo, a decisão do São Paulo foi buscar mais dinheiro, e dinheiro emprestado. Se você se assustou com o aumento que eu falei de 67 milhões de reais no ano de 2021, é porque eu não falei o valor total da dívida desse mesmo ano, que quase estava chegando à marca de 1 bilhão de reais. O valor era de 641,9 milhões, exatamente isso. No final de 2020, por exemplo, a dívida total estava na marca de 500 milhões. Isso significa que a dívida vem crescendo e ninguém vem fazendo absolutamente nada para reverter esse quadro. Além disso, com a chegada do ainda presidente do São Paulo, Júlio Casares, não solucionou tantos problemas assim. Casares, em uma entrevista para a ESPN, afirmou que conseguiu tirar o São Paulo da UTI e as perspectivas é que nos próximos anos o São Paulo saia das dívidas astronômicas que estão travando o clube. A situação está tão feia que o próprio Rogério Ceni, atual técnico e ex-goleiro do São Paulo e para sempre ídolo do clube, afirmou que se tivesse as condições, compraria o clube e que sanaria todas as suas dívidas, que se fosse necessário, abriria mão até da multa rescisória caso fosse demitido. A chegada do presidente prometia diminuir os déficits do São Paulo, o que reduziria consideravelmente as dívidas. O fato é que isso não vem acontecendo da forma em que foi anunciado e esperado. Obviamente, não é fácil como se parece assim. O presidente do clube teve que lidar com pepinos das gestões passadas e entender e lidar com escolhas anteriores às suas e conseguir resolvê-las é mais complicado do que você imagina. Porém, mesmo não diminuindo as dívidas, o mínimo que poderia ser feito, nesse caso, seria desacelerar a quantidade de dívidas para ir diminuindo e conseguindo quitá-las. É assim que as pessoas físicas e jurídicas fazem para conseguir sanar suas dívidas. No mínimo, fecham as torneiras. Mas isso não aconteceu. Ao invés disso, o São Paulo terminou o ano gastando mais do que podia e aumentando ainda mais suas dívidas. Além disso, como eu já disse aqui, o São Paulo deve para jogadores. Por exemplo, o São Paulo tem uma dívida de 37 milhões só com Daniel Alves, Hernanes e Richarlison. E qual foi a solução do São Paulo? Exatamente, mais empréstimos bancários, o que afasta ainda mais a possibilidade do clube de se reerguer financeiramente. As escolhas administrativas até que têm gerado receita para o clube, mas os esbanjamentos em gastos no clube quando deveria reduzir as dívidas é o que traz a queda desenfreada.
Há quem diga que após a morte do antigo presidente do São Paulo em 2008, Marcelo Gouvêa, o clube só foi ladeira abaixo. Segundo o site Gazeta Esportiva, após a morte de Marcelo, Juvenal Juvencio, que era da mesma chapa do antigo presidente, se sentiu livre e começou a sua jornada de gastos completamente fúteis e desnecessários no clube, criando dívidas e secando os recursos. Combinado a isso, ao longo dos anos, o São Paulo vem sendo acusado de ter uma administração engessada e extremamente antiga. Recentemente, torcedores e sócios do São Paulo acusaram o clube de não se livrar da chamada patota do CT, ou patota do Centro de Treinamentos. Esse grupo de pessoas, segundo fontes, nenhum presidente teve sequer a coragem de mexer ou mudar. Um dos principais nomes citados é o atual médico do São Paulo, o Dr. José Sanches, que está lá há muito tempo e, apesar das reclamações, ninguém, absolutamente ninguém, tira esse homem lá de dentro. Ou seja, uma posição absoluta ali. Além disso, toda reclamação sobre a equipe médica não se restringe apenas à permanência perpétua, mas sim às competências. Diversos jogadores contundidos que permanecem por meses no departamento médico, somado a isso, a desenvoltura física e psicológica dos jogadores é tratada assim de qualquer jeito. E isso reflete em campo. Afinal, quem faz a diferença no momento do jogo são os jogadores. Se os jogadores vão mal, o clube vai mal. E se o clube vai mal, os jogadores também vai mal. É um trabalho conjunto. Quando você vai ao estádio ver um jogo, ou quando liga a TV, você não vai ver o trabalho só dos jogadores que ali estão, mas sim assiste o trabalho de uma equipe enorme, incluindo a diretoria do clube, e acredite, ambas as coisas andam juntas, elas não se separam. Consequentemente, é inevitável dizer que a queda do clube não é apenas fora dos campos. Quando você soma os valores negativos dessas coisas, é inevitável não considerar que o resultado dessas coisas produzam um rebaixamento para o clube que vem caindo cada dia mais nas tabelas do campeonato. Provavelmente, se esse cenário não melhorar, infelizmente veremos o São Paulo sair ainda mais das cenas dos principais campeonatos, o que é péssimo para quem torce e, é claro, para quem investe no clube. A gestão do São Paulo também parece não acertar muito nas escolhas, sendo alvo de investigações pela própria diretoria do clube, por rejeitar o jogador Endrick, que foi a revelação do Palmeiras e agora foi vendido para o Real Madrid. Antes do Palmeiras, Endrick passou pelo São Paulo, mas foi rejeitado porque precisava que seu pai se mudasse para perto dele para cuidar do garoto que tinha apenas 10 anos na época. Endrick passou nos testes do São Paulo, mas quando o clube soube que teria de sustentar o pai do menino, mesmo vendo um talento absurdo no rapaz, dispensou o garoto, que poderia ser uma das soluções para o São Paulo, o que colocou em prova a capacidade técnica que o São Paulo tem de reconhecer novos talentos dentro de campo, além de ter agregado valor ao elenco do time. Consequentemente, poderia trazer mais resultados para o time. A venda do garoto para o Real Madrid poderia sanar boa parte da dívida do São Paulo. O Palmeiras vendeu o garoto Endrick por 400 milhões de reais. Isso significa que se o São Paulo tivesse feito a mesma escolha do Palmeiras, esse valor de 400 milhões representaria a quitação de mais da metade das dívidas do São Paulo. Para surpresa de muitos, não é de hoje que o São Paulo apresenta problemas com relação à gestão financeira do clube. O clube do São Paulo já passou por situações tenebrosas lá na década de 30 e, inclusive, por pouco não faliu. Lá em 1938, a coisa andava bem, mas bem feia para o São Paulo quando se tratava de finanças. E essa crise financeira quase levou o São Paulo a literalmente fechar as portas e se despedir dos campos. Para amenizar esse rombo financeiro, o São Paulo criou um grande festival chamado Taça Mundial Júnior. Nesse festival se enfrentaria Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Portuguesa, o que abraçaria uma gama bem maior de torcedores e de público e, consequentemente, de renda. Toda a renda do festival foi voltada completamente aos cofres do São Paulo e ficou conhecido como a vez que o Corinthians e o Palmeiras
ajudaram o São Paulo a se reerguer financeiramente. Além disso tudo, foi espalhado barris para que torcedores dessem uma contribuição para o São Paulo. É fato que toda essa decadência do São Paulo como time dentro de campo reflete a decadência da gestão em si. Quando a diretoria vai mal, o time vai mal, e quando o time vai mal, a arrecadação, até mesmo dos torcedores médios, despenca pela perda de interesse temporário no time. Será que estamos presenciando nos nossos olhos uma possível queda permanente do São Paulo Futebol Clube? Ou você acredita que não, baseado no que já aconteceu? Deixe eu entender a sua visão sobre isso e deixe sua opinião aqui nos comentários. Se inscreva no canal para você receber todos os vídeos e atingirmos a marca de 1000 inscritos. Curta o vídeo para o YouTube entender que o conteúdo é de qualidade e alcançar mais pessoas. Foi uma honra narrar esse vídeo para você e até a próxima.